delegacia. Vamos falar agora sobre segurança pública. O tenente-coronel Márcio, né, e não Marco, como eu falei antes, Márcio Alberto Filipe, comandante do 10º BPM, está aqui com a gente para falar sobre o trabalho da Polícia Militar aqui em Blumenau. Comandante, obrigado pela atenção com a gente e a presença aqui nesta manhã. Obrigado, Jorge, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Bom, comandante, a PM divulgou o balanço das ações durante o período de carnaval, né? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas ações. Na semana passada, ali, durante toda a semana, a PM intensificou ações de segurança pública aqui na cidade. No período do feriadão de carnaval também foram aí cerca de 13 pessoas conduzidas à delegacia, drogas apreendidas, produtos furtados recuperados. Como é que foi todo esse trabalho, comandante? Jorge, dentro da filosofia de trabalho do 10º Batalhão, nós temos sempre o planejamento anual das operações. E esse planejamento ele se intensifica em momentos festivos, né? Aqui em Blumenau, apesar de não termos um carnaval muito forte, mesmo assim decidimos por fazer operações pontuais nesse período. Muitas dessas operações exigem um trabalho anterior de inteligência, né? Foi o que a gente fez e conseguimos colher os resultados que estamos colhendo agora na semana passada e essa semana também, com grandes apreensões de drogas, o encaminhamento de várias pessoas à delegacia, né? Na sexta-feira, salvo engano, tivemos a apreensão de 13 quilos de cocaína. Ontem, né, tivemos a apreensão também de uma grande quantidade de maconha e de crack e também de cocaína. Então é um prejuízo muito grande para as organizações criminosas, porque hoje o que alimenta uma organização criminosa principalmente é o tráfico de drogas. E quando a gente está combatendo o tráfico de drogas, automaticamente a gente está enfraquecendo o financeiro dessas organizações criminosas e automaticamente enfraquecendo o crime organizado. E por isso que ele não consegue se instalar de modo definitivo no município aqui de Blumenau. Tem toda uma sequência, né, atrás disso, né, dessas ações. Sim, exatamente. E tem outros crimes, né, que estão conexos, ligados ao crime de tráfico de drogas, que são os pequenos furtos que os usuários se utilizam para alimentar o seu vício, né, os roubos que acontecem na cidade. A grande maioria dos crimes, na verdade, tem ligação ao final com o tráfico de drogas e por isso o nosso trabalho de inteligência foca exatamente nesse tipo de criminalidade. Certo. Comandante, e essas ações o senhor avalia como altamente positivo? Essas ações devem continuar ou elas foram mais nesse período de carnaval que há uma movimentação mais intensa? Nós temos uma limitação muito grande em termos de recursos humanos. Então a gente procura priorizar os grandes eventos e também as grandes quantidades, os grandes traficantes, né, no crime de tráfico de drogas. A gente recebe diariamente, né, e é importante que a população continue a fazer as denúncias, porque através de um pequeno traficante a gente consegue chegar no grande também. Então é importante que a população continue fazendo essas denúncias, né? Mas muitas vezes a gente não consegue atender de pronto a todas as denúncias que nos chegam. Chegam muitas, comandante? Muitas, diariamente nós temos várias denúncias, né, que chegam através dos nossos canais, via internet, o próprio contato pessoal e tudo mais, né, que as pessoas têm hoje muito acesso, ou através dos próprios policiais que estão nas ruas, recebem esse tipo de informação, né? E a gente tem que priorizar aquelas que a gente vai monitorar, que a gente vai fazer o trabalho de inteligência, porque para aprender uma quantidade, né, como a de ontem, como a de sexta-feira, realmente é um trabalho muito longo, né, às vezes de meses de acompanhamento para se chegar a esse resultado. E é nesse sentido que a gente procura priorizar as nossas ações dentro daquilo que a gente tem disponível também de efetivo, né? Porque além dos programas, além da questão repressiva dentro da cidade, nós também temos os nossos programas preventivos, né? A Rede Catarina, o ProERD, a Rede de Vizinhos, e através desses programas, então, a gente consegue também reduzir bastante a criminalidade, porque a gente atua em setores imprescindíveis da nossa sociedade, por exemplo, o ProERD, né, que atua com jovens adolescentes, onde no ano passado a gente conseguiu formar mais de 3.600 alunos, levando para eles essa mensagem, né, de que a violência e as drogas, elas em algum momento elas vão acabar fazendo mal e que não trazem nenhum benefício para a vida deles.
Certo, e essa prevenção é fundamental, né? E a ação também, né? Nessa semana a gente teve aí ações de combate ao tráfico, pessoas presas, com perseguição, né? Como é que é esse tipo de trabalho? Que estrutura a Polícia Militar tem aqui em Blumenau, na inteligência, por exemplo, né? Para poder fazer toda essa pesquisa, toda essa investigação e chegar ali no ponto certo, no momento certo. Sim, exige um trabalho de inteligência anterior ao fato, né? E no momento que ele acontece, então nós temos um trabalho de forma coordenada, né? As nossas viaturas ficam dispostas no terreno de forma a distribuir o nosso policiamento em todo o território blumenauense, né? Além disso, né, nós temos comunicação com as outras polícias que nos cercam, com as outras cidades, então a gente não está isolado e a gente trabalha sempre em equipe. Talvez por isso estamos levando vantagem sobre a criminalidade, né? E quando essas ocorrências acontecem, então a gente conta com a proatividade sempre dos nossos policiais, né, que estão nas ruas, às vezes cumprindo escalas desgastantes de serviço, mas que encarnam essa missão de ser policial militar. E nesse momento que acontece, realmente é preciso ter muito profissionalismo, mas acima de tudo muita coragem para atuar nesse tipo de situação. Sem dúvida nenhuma. Comandante, qual é o maior volume de chamados que vocês têm lá? Qual é a ocorrência que vocês mais atendem na Polícia Militar aqui de Blumenau? Hoje em Blumenau nós temos a questão dos furtos, né, que em termos de ocorrências criminais, claro, nós temos a perturbação do sossego alheio, que nas sextas e sábados sempre é um calo, a gente acaba tendo muito trabalho com isso, né, a população ainda não compreendeu, talvez não consegue resolver os seus problemas aí com a vizinhança e muitas vezes acontecem esses chamados por esse tipo de ocorrência. Em termos criminais, nós temos os furtos que incomodam muito a nossa população, né? E nesse sentido, nós temos um grande complicador que é a própria legislação. Então, a legislação hoje ela beneficia de forma excessiva aqueles criminosos que são pegos reiteradamente praticando furtos e pequenos roubos no nosso, não só no nosso município, mas no Brasil como um todo. Uhum. Teria que avançar nesse sentido, né? Exatamente, teríamos que ter uma evolução na legislação para que a gente pudesse, pelo menos nesses casos em que o criminoso ele é pego de forma reiterada, 5, 10 vezes, que ele permanecesse um tempo maior preso, até porque quando ele é solto, automaticamente a gente sabe que ele vai voltar a praticar outros furtos. Dificilmente ele vai levar um outro tipo de vida. Por falar em furtos, nessa ocorrência de pequenos furtos, tem a questão do furto de celular, né, comandante? Hoje em dia, quando um cidadão rouba o teu aparelho de celular, ele não está levando apenas um equipamento que tem um determinado valor. Ele está levando a sua conta bancária, às vezes as suas senhas que estão ali naquele equipamento, seu escritório. Muita gente trabalha através do celular, então hoje esse equipamento representa muita coisa para o cidadão e pode significar muito mais do que apenas o valor de um produto para quem leva para quem rouba esse tipo de equipamento. Recentemente aí aqui na programação nacional da Rede Bandeirantes de rádio, a gente teve uma discussão também sobre essa questão do aumento do volume de roubo de aparelhos celulares. Há até uma indicação para que as pessoas tenham 2 aparelhos. Um para aquele que só liga, que é para questão de emergência, quando você vai numa festa, algo onde tem mais movimento, e que você fica muito visado quando tem um equipamento desse, né? Então teria ali um equipamento simples nas grandes cidades, já batizado de o aparelho do ladrão, e outro para você poder ter a sua vida, tocar a sua vida. Aqui em Blumenau também há muitas ocorrências dessas, a PM também atende muito. Qual é a orientação que o senhor pode dar para prevenir o roubo de aparelhos celulares? Em relação ao furto de aparelhos celulares, a gente tem realmente um aumento, até por conta de que hoje praticamente todas as pessoas têm um ou até mais do que um aparelho celular, então possivelmente nós tenhamos mais celulares do que habitantes no município de Blumenau. Olha, não duvidamos. Isso aumenta razoavelmente as chances desse tipo de
crime acontecer, né? Uma pena que a gente tenha esse tipo de indicação, né, de cidades onde é necessário ter 2 aparelhos para que um seja o do criminoso, né? Esperamos que não chegamos a esse momento aqui, a esse né? ponto aqui na cidade de Blumenau, né? Nós temos feito um trabalho em cima disso, mas como eu falei, né, a questão do furto especificamente, e o furto de celular não é diferente, encontra uma grande barreira na questão legal, né? As notícias que foram veiculadas aí se referiam a um grande evento, né, na cidade de São Paulo, né? Carnaval de São Paulo. Aqui nós tivemos, no ano passado, né, durante a Oktoberfest, também um trabalho muito forte desenvolvido em relação a isso. Conseguimos reduzir aí em 80% o número de furtos, e isso se deu também ao trabalho integrado que houve com a Comissão de Segurança da festa, da Oktoberfest. O trabalho proativo dos policiais e dos seguranças privados que atuaram no evento, né, com auxílio do monitoramento, né, o nosso monitoramento com reconhecimento facial também foi importantíssimo, e conseguimos identificar, né, a coincidência ali, que para nós não é coincidência, né, mas a origem dessas pessoas, dessas quadrilhas de países que cercam o Brasil aqui, Peru, Colômbia, Argentina. Para a gente ter noção, as pessoas vêm de fora do país para roubar celular. Não, são quadrilhas muito estruturadas, que fazem isso em grandes eventos, em grandes aglomerações humanas. Então elas se aproveitam muitas vezes do próprio descuido que a pessoa está tendo ali no momento. Muitas vezes a pessoa já ingeriu uma certa quantidade de álcool e naturalmente o ser humano fica mais descuidado com relação aos seus pertences pessoais. Menos sensível, né? Menos sensível, isso acaba acontecendo e acaba facilitando, né, a ação desses criminosos, né? As dicas que a gente sempre dá, e a gente deu também durante a Oktoberfest, é que as pessoas coloquem sempre o seu aparelho celular em local de difícil acesso, numa bolsa fechada ou no bolso da calça, mas na parte da frente, que não facilite a vida desses criminosos, porque eles estão por aí. E se facilitar, realmente eles vão praticar esse tipo de furto, porque além de tudo, né, o celular ele é muito fácil de comercialização, né, tanto no mercado negro de peças quanto na própria encaminhamento para outras unidades da federação, por exemplo, ou até para outros países vizinhos aqui desses aparelhos, onde eles começam a ser usados de forma como se fossem legais. E de novo repetindo, né, virou para muitos banco, né, que fazem as transações tudo via celular, virou para muitos o escritório, trabalham via celular, então tem que ter cuidado com isso, né? Porque não é só um aparelho que está indo embora. Até né? na questão de senhas, né? Muitas vezes a pessoa né? utiliza a mesma senha para todos os aplicativos, né? Inclusive para os aplicativos aí de bancos. Então é importante, né, que se tenha realmente senhas diferentes. Que logo que perceba, né, o furto, faça o cancelamento aí dos cartões, o próprio cancelamento da conta se for necessário. Vai dar bastante trabalho, mas não dá para agir de outra forma. E o pessoal não é bobo, né? Vê quadrilhas de fora do país quando tem eventos grandiosos, como é o caso aqui da Oktoberfest. E a boa notícia é a ação policial, a ação das equipes de segurança que diminuíram 80% o volume de furtos durante a Oktoberfest aqui em Blumenau. Isso é muito bom. Só para explicar para a nossa audiência, em São Paulo, uma mulher foi presa durante o carnaval, detida com 13 celulares na cintura que ela havia furtado. Aí gerou todo um comentário, né, e orientações nesse sentido, né, de como a gente, quando vai num grande evento, deve se comportar com um equipamento tão importante hoje como se tornou o celular para muitas pessoas. Comandante, outro detalhe, em Blumenau criou a lei do psil, porque havia muitas chamadas na polícia militar sobre a perturbação do sossego alheio. Desde a implantação dessa lei para cá, o que mudou, comandante? Nós tivemos a aplicação de, até o momento, cerca de 500 notificações pela infração da lei do psil na cidade de Blumenau. Então é um instrumento que o policial militar tem à sua disposição para utilizar nesse tipo de ocorrência. Porque muitas vezes o policial ia até o local, conversava, voltava no local, conversava, voltava no local, conversava, e as pessoas não davam ouvido, ou simplesmente quando virava a viatura, voltava a aumentar o policial saía do local, voltava a aumentar o som.
Então, junto com o Poder Público Municipal, né, foi implementado essa legislação e hoje nós temos isso à disposição, estamos aplicando, mas o volume de ocorrências, como eu falei no início, principalmente sextas e sábados, é muito grande, né? E a nossa capacidade de recursos humanos para atender todos esses chamados nem sempre é o necessário para que a gente possa realmente aplicar a legislação em todos os casos. Mas é um instrumento fantástico que a gente tem à nossa disposição. A pessoa que estiver infringindo essa legislação, ela pode ser multada e o valor da multa é de R$ 500. E o equipamento recolhido, né, comandante? Além da questão administrativa, nós também temos a questão da contravenção penal que continua em vigor. Então, ela pode ter o seu equipamento de som apreendido, né, e ela tem que responder um termo circunstanciado que vai ser levado para a justiça. Então, continuamos com um grande volume de ocorrências nesse sentido aos finais de semana. Sim, temos um grande número de ocorrências. A nossa intenção é que a legislação realmente faça com que esse número de ocorrências diminua, porque a partir do momento que a pessoa sentir que realmente está sendo notificada, isso tem uma capacidade, né, uma disseminação muito grande, né? Eu acho que ainda é muito cedo, a legislação tem um ano e meio por aí de efetividade, né, que está sendo efetivamente aplicada. Então ainda é muito cedo para a gente fazer um levantamento e um comparativo, né? Até porque tem várias outras situações que influenciam nesse tipo de ocorrência. Comandante, qual é o efetivo atual da Polícia Militar aqui em Blumenau, né? E a necessidade de reposição? Na verdade, isso não é um problema só da cidade de Blumenau, né? Nós temos aqui 210 policiais militares, mas todo o estado de Santa Catarina, eu acho que nas outras unidades federativas do Brasil, isso não é diferente. Nós temos problemas com relação a recursos humanos, né? Porque em alguns períodos passou-se muito tempo sem contratar, né? E agora os governos que estão assumindo estão fazendo as contratações. Éramos para ter agora uma escola de soldados, mas estamos com um problema no edital. Então é mais um entrave burocrático para atrasar ainda mais a reposição dos nossos quadros. Mas sim, né, precisamos de mais policiais, com certeza, mas eu acredito que essa não é uma realidade exclusiva aqui de Blumenau. Mas há muita rotatividade, porque anualmente os soldados se aposentam, né? Os militares pedem transferência. Há uma rotatividade muito grande, comandante? Sim, hoje nós temos muitos policiais indo para a reserva remunerada. Nós também temos policiais, hoje o policial ele ingressa já na carreira policial com um nível superior. Então o nosso soldado ele já é formado em alguma faculdade, o nosso oficial é formado em direito. E isso faz com que no decorrer da carreira apareçam outras oportunidades e às vezes esse policial ele acaba migrando para uma outra profissão. Então temos esse tipo de rotatividade dentro da nossa estrutura. É o que dificulta ainda mais o aumento de efetivos. Se já é ruim a reposição, imagina aumentar, né? Nesse sentido aí, né? Hoje seria um sonho a gente conseguir repor, né? Aumentar a gente nem pensa porque seriam números astronômicos, né, que precisaria. Então a gente estaria satisfeito aí com o pessoal que está indo, se o pessoal que está indo para a reserva, né? Os policiais estão indo para a reserva, fossem automaticamente substituído por outros, né? Isso seria muito bom para o município. Mas eu acredito que com os policiais que a gente tem, estamos fazendo também um bom trabalho dentro da cidade, né? Os níveis criminais do ano passado em relação a 2021 tiveram muito pouca variação, muitos deles tiveram uma variação positiva. Então os nossos policiais são abnegados, estão na profissão porque gostam de ser policial militar e isso faz toda a diferença, né? Trabalhar com pessoas motivadas, com pessoas que realmente vestem a farda, né? Só em reposição, comandante, mata a nossa curiosidade, anualmente só precisaria de quantos novos policiais? Só em reposição? É muito complicado falar em números, né? Porque alguns policiais atingem a reserva remunerada e escolhem por permanecer na ativa, né? Então a gente tem uma previsão sempre anualmente de policiais que vão para a reserva, mas aí tem outros casos, né, de transferências de policiais que saem da Polícia Militar para outra profissão. Então, para eu te dizer um número aqui exatamente anual seria meio
temerária, eu acho. Entendo. Bom, diminuiu-se a criminalidade em vários aspectos, mas tem um item aí que continua tirando o sono de muita gente, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. Esse índice está um pouco difícil de conseguir baixar, né, comandante? Como é que a PM está trabalhando isso aqui na nossa cidade, na região? Infelizmente, a gente tem frequentemente notícias de homens que são presos por violência doméstica, né? Sim, é uma ocorrência que acontece com bastante frequência, né? Só para se ter uma ideia, no ano de 2021, nós tivemos 952 casos, no ano passado tivemos 1.012 casos, então tivemos uma pequena variação em torno de 6% de aumento, né, no ano passado. Como é que a Polícia Militar atua, né? Além de atender as ocorrências, efetivamente, quando elas acontecem, mas nós temos a Rede Catarina, que hoje é uma rede preventiva, que atua diretamente ligada ao Poder Judiciário. Ou seja, quando uma mulher solicita uma medida protetiva e o juiz defere, automaticamente os nossos policiais da Rede Catarina passam a acompanhar e fazer a fiscalização efetiva dessa medida, né? Só para se ter uma ideia, no ano passado foram 3.400 mulheres atendidas, né, pela Rede Catarina, em mais de 840 medidas protetivas de urgência no ano de 2022. Nossa, para a gente ter uma noção. Exatamente. De como Então é um trabalho muito grande, que é o que o pessoal da Rede Catarina vem fazendo. Então, em cada medida protetiva dessa, existe a visita que é feita a essa mulher, ou essa vítima vem até o quartel. Depois é feito o acompanhamento do criminoso, muitos deles, né, com tornozeleira, inclusive. O judiciário tem se utilizado bastante desse mecanismo. Então hoje, né, existe um apoio do Estado para que a mulher realmente se encoraje e tente pelo menos sair dessa situação de violência em que ela se encontra. Coisa que não se via antes, onde a mulher acabava ficando por questões de dependência financeira, por medo ou por uma série de outros motivos, ela acabava permanecendo nessa situação. Hoje nós temos até o aumento dessas denúncias também, muito por conta de que a mulher se sente encorajada, e tem que ser assim, né, a fazer essa denúncia, e sabendo que vai ter esse respaldo, esse suporte do Estado. Encorajar a mulher a fazer a denúncia é o grande desafio, né? Porque ainda há mulheres que sofrem e não conseguem essa coragem de buscar ajuda, né? Sim, porque normalmente são pessoas que estão em situação de algum tipo de dependência, né, em relação ao seu companheiro, né? Seja ela uma dependência afetiva, uma dependência financeira, questão de filhos, muitas vezes, né, que impede aí que a mulher dê esse primeiro passo. Então, é importante realmente, né, que hoje, né, as mulheres que estão nos ouvindo ou que conhecem alguém que vive sob esse tipo de violência, que também interfira nessa situação, né, porque hoje o Estado, né, tá metendo a colher na briga de marido e mulher, porque realmente tem casos que passam muito além de uma discussão normal de um relacionamento. Então, quando existe essa situação, é importante que o Estado vá lá e faça a interferência, porque muitas vezes a mulher sozinha não consegue sair desse tipo de situação. O Estado interfere na vida da mulher, na vida familiar por uma necessidade, né? De interferência. Né? Com certeza. A gente está falando aqui de casos realmente de violência, né? Seja ela violência física ou violência psíquica, né? Crianças e adolescentes, há muito registro de casos de violência contra crianças e adolescentes também em Blumenau, né? Vocês recebem muitos chamados? Infelizmente, sim. Infelizmente temos bastante casos, principalmente de assédio sexual contra menores, e normalmente praticados, né, por pessoas que são conhecidas ali, se não o pai ou o padrasto, muitas vezes um tio que mora ali próximo, ou um vizinho, né, pessoas que têm o conhecimento daquela criança, daquela família, e acabam abusando sexualmente desses menores. Infelizmente isso ainda continua, né? Esses casos têm que ser denunciados, né, comandante?
Com certeza, é aquilo que a gente acabou de comentar, né? Muitas vezes as pessoas acham que não devem se meter na vida particular, mas aí está acontecendo um crime. Então, quando está acontecendo um crime, eu acho que a responsabilidade é de todos, né? A obrigação sempre é do Estado, mas todas as pessoas que vivem em sociedade têm a sua responsabilidade social e a responsabilidade de denunciar quando uma situação dessa está acontecendo. Comandante, polícia na rua, sensação de segurança, né? O cidadão, quando está passeando pelo centro da cidade aqui, por exemplo, vê uma ronda policial ali, policial a pé, policial de bicicleta, viatura da PM, ele se sente um pouco mais seguro. Nesse sentido, como é que o batalhão da Polícia Militar em Blumenau, né, tem trabalhado com seu efetivo nessas rondas? Jorge, assim, nós temos como eu lhe falei, né, uma questão muito sensível com relação a recursos humanos. Então, nós procuramos empregar o nosso policial militar de forma assertiva. Ou seja, identificar onde estão acontecendo os problemas, onde é que são os pontos de concentração maior de pessoas, onde as coisas podem acontecer e ali empregar o policial. A gente recebe solicitação muitas vezes, né, de rondas, de permanência de policiais, até da instalação de postos policiais em locais onde a gente sabe que não temos condições de atender, né? Até a instalação de postos policiais hoje não é uma política da Polícia Militar, né? Nós procuramos dar mobilidade cada vez mais para o nosso policial para ele poder estar em vários pontos, até porque, como temos menos policiais, temos que fazer ele estar presente em mais pontos da cidade. Temos intensificado, né, as rondas e os pontos de permanência. Temos intensificado principalmente a fiscalização dos nossos terminais urbanos, né? Só no ano passado nós tivemos a realização de 2.500 visitas aos terminais, ou seja, onde a viatura foi lá, ficou por um período ali fiscalizando. Por quê? Os terminais urbanos também são pontos sensíveis do município. E é um ponto de grande circulação de pessoas. Então, nós procuramos priorizar as nossas ações onde existe maior circulação de pessoas, né? Muitas vezes as pessoas nos ligam e querem uma viatura próxima da residência, né? Mas aquele lá não é um ponto a ser policiado muitas vezes, dentro da nossa hierarquia de prioridades. Então, o que a gente tem feito sempre é tentar aplicar o nosso policiamento de forma assertiva para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis e onde realmente estão acontecendo os grandes problemas da cidade. Uhum. E nesse sentido faz conforme tem essa demanda aí, né? Sobre a estrutura da Polícia Militar aqui de Blumenau, já houve projeto para a mudança da sede do batalhão, depois projeto para a reforma. Onde está o batalhão, né? O 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau. Tem algum planejamento desse ano de ampliação de estrutura, alteração de estrutura, algo nesse sentido? Na verdade, assim, desde o ano de 2020, quando eu cheguei no batalhão, na função de subcomandante, nós tomamos uma decisão de melhorar as nossas instalações atuais. E é o que nós temos feito durante esse período. Então, nós estamos reformando, ampliando aquilo que nós temos dentro do nosso batalhão. Porque sempre existiu essa questão, né, de mudar o batalhão de local. A questão é que o local onde o batalhão se encontra hoje, apesar de ser um local que ele é inundável, vamos dizer assim, né, pela enchente, se ela vier a ocorrer, mas isso é uma característica de Blumenau, né? Se fosse analisar os locais que podem ser atingidos por enchente, o centro todo aqui de Blumenau não teria nenhuma construção. Então a questão é fazer aquilo que é possível dentro da estrutura que temos e dentro do orçamento que nós temos. Hoje, para construir um batalhão novo do porte que seria necessário para a cidade de Blumenau, com certeza teríamos que ter algo em torno de 10 milhões de reais. E nós não temos esse dinheiro, nem tampouco temos o local, né? Um local que seja fora então do nível de enchentes e centralizado aqui na cidade. Então nós estamos procurando investir os recursos que temos para esse fim na estrutura que já existe, ali na Rua Almirante Tamandaré, melhorando as instalações e também aplicando os recursos que nos sobram em equipamentos, viaturas, fardamento, coletes, equipamento de proteção individual para os policiais militares, que é o mais importante, né?
Com certeza. Comandante, obrigado pela atenção do senhor aqui com a Rádio Itaberá, da Rede Bandeirantes de Rádio. Obrigado pela participação e conte sempre aqui conosco também para o repasse das informações da Polícia Militar. Eu que agradeço a oportunidade e o 10º Batalhão de Polícia Militar está sempre de portas abertas, aí, tanto para a imprensa quanto para a nossa comunidade. Muito obrigado, comandante. Bom final de semana aí para o senhor. Obrigado, Nós conversamos aqui com o Tenente Coronel Márcio Alberto Filipe, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau.